Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Gabriel Rubens aqui novamente para ter mais um episódio contando experiências de pessoas morando fora do Brasil. E hoje o país é a Polônia. Eu tô aqui com o Marcos Bergamo, que tá já na Polônia desde 2017, né? E trabalha e vive lá, mas trabalhando como agora arquiteto de software. Tudo bem, Marcos? E aí, Gabriel, beleza? Beleza. Primeira coisa, né, que é mais uma pessoa aqui convidada que já trabalhou comigo, né? Não no mesmo projeto, mas na mesma empresa, na Concrete Solutions, né? Pô, Concrete era uma escola, cara. Curtia muito trabalhar lá. Sim. No Brasil. Eu também, uma das minhas empresas preferidas. Mas, cara, de lá pra cá, né, tu já passou por bastante coisa, né? Trabalho no Brasil, trabalho fora, em mais de um país, né? Então, queria que, antes da gente se aprofundar mesmo na Polônia, na tua mudança, que você falasse o que você faz, né? Já deu uma introduçãozinha aí de arquiteto de software, né? Mas tu fez mais coisa até chegar aí. Hoje eu tô, como comentou, tô como arquiteto de software. Basicamente, eu fico fazendo PowerPoint e mexendo no Draw.io o dia todo. Uhum. Mas, cara, eu já fiz bastante coisa. No Brasil, eu trabalhei muito focado no back-end com Node.js. E engraçado que quando eu vim pra Polônia, eu mudei. No Brasil, eu falava, tipo, eu sou full stack, não sei o que é isso. Mas eu gostava muito mais do back-end. E pra Polônia, eu vim como front-end. Cheguei aqui como front-end, fui aprendendo bastante coisa na empresa, subindo, porque aqui tem, pelo menos na empresa que eu trabalho, a EPAM, tem todo um plano de carreira, etc. Então, tipo, cheguei como sênior, fui para lead, lidar bastante com pessoas ali, e aí consegui, depois que você chega como lead, aí você pode escolher, abre um leque maior, e aí acabei indo para arquitetura, que é legal. Eu gosto bastante de dar pitaco no software alheio, então achei que deu um match ali. É o primeiro país que tu mora fora do Brasil, a Polônia? Sim, foi a primeira experiência fora do Brasil. Foi uma parada bem engraçada, como eu cheguei aqui. Às vezes o pessoal pergunta, tipo, mas por que você escolheu a Polônia? Para algumas pessoas eu falo, não, eu queria um clima mais frio, então eu resolvi vir para a Polônia. Achei que o clima aqui era muito legal. Os poloneses riem, os brasileiros nem tanto. Mas, tipo, meio que a Polônia que me escolheu. Eu tinha um amigo que veio para cá, que eu conheci na época que frequentava bastante os meetups em São Paulo. E aí esse amigo veio e ele, do nada, a gente começou a conversar, ele falou, eu te indico para cá. Fiz as entrevistas, um processo que na época demorou bastante, principalmente porque eu acabei... Não tinha passado... Depois que falou, beleza, você foi contratado, não tinha passaporte, não sabia nem o que eu tinha que fazer, nem nada. Eu e a minha atual esposa, a gente não era casado, mas a gente já morava junto, a gente já ia se casar naquele ano. Aí acabou que, tipo, eu falei pra empresa, tem problema, a gente ir sem casar, a gente quer casar mais pra frente, mas... no começo a pessoa ainda falou assim, não, tudo bem. Uma semana depois falou assim, não, tem que, se não for casada, a gente não faz a realocação dela com você. Aí você vai ter que pagar. Falei, então beleza, segura um mês aí que eu vou casar. Aí a gente resolveu todas essas paradas de documento. Levou acho que uns 2-3 meses pra sair toda a papelada de passaporte, visto e tudo mais. E aí chegamos na Polônia num dia bem diferente, porque se você está no Brasil, você provavelmente nunca percebeu isso. Talvez não tanto. Mas na Europa, o dia no verão é mais longo e no inverno ele é mais curto. Então a gente chegou aqui no dia, acho que era 17 de junho, que era o dia mais longo do ano. Era 9 horas da noite, eu olhando o relógio estava tipo 9 horas, todo o shopping fechando e tal, e aquele sol lá fora. Falei, não, meu relógio tá errado. Então, gerou várias confusões ali no começo. Te acostumar. E tu chegou direto aí em Gdansk? Foi. Foi a tua única cidade morando na Polônia? Sim.
Cara, aqui é muito legal. Tirando o frio. Mas tirando o frio, uma coisa que é legal pra caramba aqui em Gdansk é que, tipo, você tem uma qualidade de vida muito grande. Por conta de ser uma cidade considerada pequena. Tipo, ela não tá nem nas 3 maiores cidades da Polônia. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade... Ela tem, tipo, várias coisas que você tem no interior. Como eu sou do interior, tipo, eu me senti bem aqui. E ao mesmo tempo você tem coisas de cidade grande. Então, por exemplo, a gente tem vários shopping centers grandes aqui. O centro comercial é bacana. A gente tem a cidade velha para turista, assim, é bem legal. E tem praia. Fora, tipo, tem uma área verde muito legal. Você tem floresta para tudo quanto é canto, tem parque para você ir com criança para tudo quanto é lado. Então, tipo, a qualidade de vida, tipo, é lá em cima. Eu vou voltar nesses pontos todos daqui a pouco, porque eu quero saber muito mais ainda como é morar na cidade, ainda mais pra ti que tá com a família, né? Então tem que todo mundo acostumar, não é só mudar sim. E ponto. Mas eu vou voltar na entrevista, porque eu entendi, né, Beleza. que teu amigo que te indicou, algumas vezes isso já facilita o processo, né? Mas eu queria saber como que foi o teu, como foi o teu processo, apesar da indicação do teu amigo, e se tu sentiu que era diferente do que tu tinha feito de entrevista no Brasil? Cara, na época, eu acho que essa foi a segunda entrevista que eu fiz em inglês. Na época também, eu tinha feito uma pro Off Zero, mas não acabei passando. E aí, deixei pra lá. E aí fui fazer essa. Uhum. Não acredito, principalmente agora aqui, estando aqui também, não acredito que teve nenhuma influência ter sido indicado pelo meu amigo. Mas, cara, o processo em si foi bem parecido com as coisas que a gente tinha no Brasil. A primeira fase é mais, tipo, conversar com o pessoal da RH, se conhecer. A segunda foi uma entrevista técnica. E, sinceramente, na época, o maior empecilho ali acabou sendo o inglês mesmo. Porque, por exemplo, tinha algumas coisas que acabava que eu não sabia. Por exemplo, em orientação a objeto, eu não sabia os termos em inglês de muita coisa. Às vezes o cara perguntou sobre polimorfismo na hora lá. Eu falei, putz, que é isso que ele tá falando? Será que é isso? Aí vai lá, tipo, supletivo, beleza. Lembrei o que era, o que ele quis dizer. Mas em geral, tipo, eram umas perguntas assim, tipo, ia bastante a fundo em alguns pontos. Do JavaScript, do CSS, do HTML, mas não me cobraram tanto algoritmo na época. Então, isso me facilitou a vida também. E depois disso, depois dessa entrevista técnica, eu tive uma entrevista com o gerente, que é meio que, depois que você passa nessa entrevista técnica, você acaba falando com o gerente que vai te indicar para um projeto. Então, meio que, tipo, como é uma consultoria, meio que eles precisavam de um projeto para me colocar na época. Sim. Fiz essa entrevista, beleza, também passei, mas meio que ficou em stand-by, porque cancelaram um projeto que ele havia me indicado. Então, eu fiquei um tempo esperando, até, tipo, eles até tinham dado como perdido. Eles voltaram, falaram comigo, a gente achou um projeto aqui, não sei o quê, faz entrevista com o... faz um cliente, team né? fit. Não, ainda não. Faz um team fit com o team lead desse time. E aí foi legal porque eu tava todo preparado para começar a falar inglês e era um brasileiro que me entrevistou para essa. Que o líder dali do time era um brasileiro. E na hora que ele chegou e falou oi, eu já me buguei. Falei, putz, me preparando todo aqui com as minhas notinhas do inglês e você já chega assim. Mas também conversei com ele. Tinha muita coisa ali que eu ainda precisava aprender mais. Fui bem aberto com ele, falar, tipo, cara, como era front-end, eu falei, eu conheço, tipo, o React da vida, mas preciso dar uma melhorada e tal. Porque o meu foco maior era back-end, mas, tipo, é JavaScript, então consigo me virar. E aí, tipo, ele gostou, depois de um tempo, eu pedi pra ele falar, pô, cara, como que foi o feedback que você passou pros caras lá?
Aí ele me mostrou o feedback e foi um feedback ok. E aí depois disso começou o processo para... Aí tive que conversar com o time de mobility da empresa, e aí começou toda a parte de documentação, papelada para cá, papelada para lá. Mas a entrevista foi bem no padrão assim que a gente tem no Brasil. Talvez alguns passos a mais ali, acho que por conta de realocação Mudança e tal. de país, né? Sim. Porque, por exemplo, na Concrete, na época eu fiz acho que 2 entrevistas. Foi uma com o RH para fazer o pré-screening e depois fiz com os gerentes lá na época. Então não teve uma terceira para me alocar em projeto ou qualquer coisa. Então foi um pouquinho diferente, mas nada assim fora da curva. Interessante. Acho que quebra um pouco dos mitos, né, que a gente tem às vezes de como que vai ser fora. Algumas vezes muda, né, como outros episódios eu vi que muita gente falou do foco grande em algoritmos e estrutura de dados, mas no teu caso não teve tanto isso. Eu acho que depende, porque principalmente aqui eu acabei fazendo entrevista em algumas empresas, depois, tipo, para se manter atualizado com o mercado também, o que os caras pedem. Eu vou te falar que das entrevistas que eu fiz, a maioria que acabou cobrando alguma coisa assim mais a fundo de algoritmo num nível, sei lá, tipo dessas FANG da vida, era literalmente uma dessas FANGs, tipo, ou era uma startup assim muito no começo, ou era a Amazon, eles cobram muito isso, o Facebook também, o Google nem tanto, que aí foi uma coisa engraçada, que eu fiz uma entrevista pro Google aqui, e o Google acabou que, tipo, só na última fase que acabou tendo alguma coisa de algoritmo, mas era alguma coisa assim mais simples também. Não era nada absurdo. Mas de resto era resolver algum problema, trocar mais... Eu gostei muito, por exemplo, de algumas que era muito mais trocar ideia e resolver algum problema mais do dia a dia ali. E, então, tipo, às vezes para essas empresas é muito mais interessante como você resolve o problema do que necessariamente escrever o código perfeito, ou, tipo, lembrar da sua cabeça todos aqueles algoritmos da vida. Entendi. E na questão do inglês, eu já cheguei a ver uma apresentação tua, mas faz tempo, então não lembro qual era o tema, em inglês. Uhum. Não sei se tu compartilhou no LinkedIn, isso já deve ter uns 2 anos, pelo menos. Mas essa tua... Então, eu sei que tu consegue falar inglês, né, ao ponto de trabalhar como arquiteto de software, tu tem muitas vezes que vender soluções, mas como que era lá atrás? Tu já tinha alguma experiência de trabalhar em inglês? Ou essa foi a tua primeira? Ou já tinha dado palestra em inglês também? Ou não? Não, cara. Foi, tipo, a primeira experiência de tudo, saindo do Brasil. O único inglês que eu sabia era o inglês que eu aprendia no Stack Overflow. Pra você ver como o Stack Overflow gostava de brasileiro, que eles fizeram, tipo, uma caixinha só, Stack Overflow Brasil, para os brasileiros perguntarem. Mas, não, foi minha primeira experiência fora. Eu cheguei, tipo... É engraçado, porque a gente acaba, tipo, no dia a dia ali, você lê muita coisa em inglês, você acaba, por exemplo, se você acaba participando da comunidade, tipo, open source da vida, você acaba praticando mais ali o escrito, talvez não tanto falado, que era o meu caso. E daí quando eu cheguei que eu vi, tipo, pô, eu consigo falar inglês. Foi uma surpresa pra mim também. Tipo, algumas coisas, como por exemplo o som do H, me ferravam bastante. Porque eu lembro que uma vez eu tava conversando... com R? Não, eu confundia com R, mas um som de R diferente. Que eu conversava com meu amigo... Eu cometo esse erro, volta e meia. Talvez seja o mesmo. Por exemplo, a gente tava conversando e falava, não sei o que, no GitRub. Aí fala... Exato, é isso. Aí ele ficava meio assim, GitRub. Ele não me corrigiu na hora, mas aí porque ele falou, deve ser alguma coisa com o Ruby, o Ruby e o Git, beleza. Aí depois ele virou pra mim e perguntou, mas cara, o que é esse GitRub que você tá falando? Pô, aquele lá que a gente usa no trabalho, não sei o que é isso. Aí ele falou, tá, é GitHub. Falei, putz, cara, sério? Toda vez que eu vejo um H eu pronunciava desse jeito. E aí esse cara ele me ajudou muito, assim, porque ele gosta, meu amigo Cuba, que inclusive fala português agora, a gente ensinou ele.
ele era muito entusiasta, assim, de inglês, de línguas e tal. Então, cara, eu cheguei nele, assim, absorvi muita coisa que eu tinha dúvida, ou às vezes eu confundia, principalmente confundia pra caramba his e her. Às vezes eu tava falando da pessoa, eu queria falar da esposa, Também. só que eu falava como se fosse esposo. Isso. Cara, foi interessante, assim, esses errinhos ali no começo. Mas, tipo, todo mundo me abraçou como um todo. Como não tinha ninguém nativo de inglês, então, tipo, todo mundo entende. Que, tipo, pô, não é a sua primeira língua, é mais difícil. Então, a gente foi se abraçando todo mundo ali e um ajudando o outro. Tinha uns indianos lá que ajudavam bastante também. Tinha um indiano que ele era meio que... Ele foi educado em inglês, então ele já sabia mais coisas, usava umas palavras que, tipo, pra gente não fazia muito sentido. Tipo, o arroba em inglês é at. Ele falava at the rate, que era, tipo, um inglês mais antigo pra literalmente o arroba. E aí a gente achava engraçado. Mas aí a gente foi se entendendo ali também. Ele falando, tipo, por exemplo, carteira, ele falava purse, só que a gente entende purse como, sei lá, bolsa feminina. Mas pro inglês da Inglaterra, um negócio assim, eles acabam usando mais purse pra carteira ao invés de wallet. Entendi. Ok. Tem que acostumar, né? São coisinhas pra ir pegando. Sim, sim. Acho que o maior segredo disso é você não ser tão estrito. E, tipo, se você não falar o seu sotaque ou qualquer coisa do tipo, não for exatamente o que, sei lá, se espera, você tá falando errado. Você tá com sotaque e ninguém vai te entender. Isso é totalmente mito. O importante é você se expressar. Sim. Seja usando a palavra mais chique ou a palavra mais simples. Tirando algumas pessoas que vão acabar, tipo, sendo um pouco mais criteriosas, em geral, todo mundo vai te entender e vai conseguir trocar uma ideia com você. E, do mesmo jeito, eu recomendo fazer a mesma coisa. Tipo, não querer ser o professor Pasquale do inglês. É claro que tem que melhorar, né? Mas tem. Às vezes é chato quando a pessoa não deixa tu completar uma frase porque tá te corrigindo também. É um saco. Mas é engraçado tu falar esses problemas que são problemas comuns meus, né? E esse do R é um novo. Isso que é o pior, o que me deixa mais chateado, sabe? De falar, tipo, esse Git Rob da vida, assim. É uma coisa nova, nunca aconteceu, sei lá, esse ano, assim que eu comecei a falar. E aí eu fico, pô, por que agora que eu tô errando isso? Mas enfim, acho que é porque eu falava o R errado, então eu tava treinando a forçar a falar o R, né? Da forma correta. E aí estragou o H em algumas frases. Então, e como eu falei, eu sou do interior, então, tipo, o meu R já é mais puxado, não é esse R, igual o pessoal de outras partes do Brasil fala. Então, ainda, tipo, pô, eu devia usar mais o R que eu uso no dia a dia do que o outro R. E tu comentou um pouco sobre teus colegas de trabalho, né? Que até então parece todo mundo bem legal. De ter abraçado, ajudado sobre a língua e tudo, né? Até um deles falou que é teu amigo agora, né? O Cuba, se eu não me engano. Você mencionou. E eu queria saber como que foi aí trabalhar com o time internacional. Sendo que tu só trabalhou no Brasil, né? Então provavelmente foram muito mais brasileiros e a gente acaba trabalhando com menos estrangeiros, né? Talvez agora remoto muda um pouco, mas enfim... Como que foi pra ti? Tu sentiu a diferença da galera? Forma de conversar, tratar? Como que foi? Eu tive muita sorte no começo, que como eu falei lá, que o team lead do time era brasileiro, então eu acabei caindo num time que tinha muitos brasileiros já. Então, me facilitou bastante, principalmente na hora de se comunicar. Às vezes eu não sabia uma coisa ou outra, os brasileiros ajudavam também. Mas, cara... principalmente dos poloneses, tem uma coisa que eu aprendi com eles, que a gente tem uma cultura parecida em alguns pontos, mas em outros é bem diferente. Então, por exemplo, às vezes eu ia conversar com a pessoa, começava aquele, o que em inglês eles chamam de small talk, que é tipo, aquela conversa assim, pra você não chegar já, tipo, cara, eu preciso que você faça isso pra mim.
Então chegava lá, conversava, trocava uma ideia, e aí alguns poloneses já me cortavam ali no começo, assim, cara, o que você precisa? Então eles tinham uma cultura de ser bem mais direto. Acho que na Europa como um todo eles são mais assim, não tem tanta conversa ali e tal. Então foi um pouco difícil isso, às vezes eu achava, tipo, ficava com aquela impressão, porra, esse cara é grosso. Tipo, chega do nada assim, já pede um negócio, nem me fala um oi, não me chama pra tomar um café. Mas conforme foi passando o tempo, fui pegando um pouco esses trejeitos aqui. Mas ali no começo tinha bastante. A gente tinha. Eram mais poloneses, depois chegou um ucraniano na época também, não era tão comum, pelo menos ali no meu time. E a gente tinha. E aí tinha vários poloneses. Então acabava sendo uma. Todo mundo, pelo menos ali dentro da empresa, assim, no começo todo mundo era muito aberto, o pessoal era mais sociável, digamos assim. Então foi bem mais fácil de se comunicar, juntar, trocar uma ideia. A gente achou alguns interesses em comuns ali, então facilitou bastante assim, essa transição no começo. No meu time agora eu tenho mais bielorrussos e ucranianos do que outros. Tipo, só tenho eu de brasileiro no meu time agora. É verdade, acho que mudou bastante. Até aqui em Portugal tem mais ucranianos agora. Eu já vejo no mercado de TI, nas empresas, assim. Hoje eu trabalho com ucranianos também. Eu acho que uma já estava lá antes de começar a guerra, mas acho que a outra chegou depois. Ou tem 3, sei lá. Então mudou um pouquinho, né? Mas tu comentou que tu começou aí com teu lead, né? Sendo um brasileiro. Mas de lá pra cá, tu teve outros leads que eram estrangeiros também? Ou sempre manteve com brasileiros? Não. Quando eu troquei de lead, meio que eu peguei um polonês na época, o lead seguinte, e aí ao mesmo tempo eu já usei muito do que eu aprendi na Concrete sobre Scrum, da vida Agile, e aí eu consegui me promover para lead já por conta dessas coisas. Que meio que o lead, pelo menos naquele começo, acabava também agregando algumas funções tipo de Scrum Master, porque não tinha nos times naquela época. Hoje já tem, mas na época meio que o lead acabava acumulando esses chapéus de Scrum Master, tinha que lidar com algumas outras coisas. Então aproveitei que eu aprendi bastante na Concrete sobre isso, tinha uma cultura muito foda sobre a agilidade. Agilidade, então, né? Então consegui me promover ali. E daí meio que eu acabei sendo o lead do projeto, mas eu tinha o meu gerente. A maioria das vezes era polonês, porque tem muito mais polonês do que os outros aqui. Mesmo a empresa que eu trabalho sendo de origem bielorrussa, mas dentro da cidade aqui tem muitos, os cargos assim mais altos acabam sendo mais de poloneses e tal. Não tive experiências ruins. Sempre gostei bastante do pessoal. Alguns eram mais direto ao ponto, quando a gente ia fazer uns one-on-ones. Outros já eram um pouco mais... Dava para conversar melhor, dava para criar uma intimidade assim com a pessoa, mantendo o limite ali do profissional, mas tipo, dava para manter isso. Tive um RM português por um tempo. E acabou sendo mais isso. E aí depois, como lead... Aí eu invertei um pouco o papel, que aí eu também acabava acumulando um chapéu que aqui eles chamam de Resource Manager, que é meio que tipo como se fosse... eu sei que não são todas as empresas que acabam tendo esse papel, mas meio que eu era responsável pelo crescimento das pessoas ali. Então, além de liderar o projeto, naquele começo que depois foi mudando, eu também, por alguns membros, eu era responsável pelos membros do meu time, em relação não só às atividades do projeto, mas o crescimento individual deles também. Então aí tive que fazer one-on-ones, teve uma época que eu tinha que, em geral era tipo mais poloneses, mas teve uma época que eu peguei um cara que era russo para eu ser RM dele. Peguei um pessoal que era da Bielorrússia também. Então acabou sendo mais o pessoal eslávico, assim. Mas. E como que foi isso?
Cara... Porque, às vezes, né, tipo, algumas pessoas, depende muito do contexto, por isso que eu queria saber como foi pra ti. Algumas pessoas falam, não muda nada, basicamente tem que ser um pouquinho mais direto, né, que como tu mesmo comentou, tem que ser mais direto ao ponto, mas no geral não muda tanta coisa. Mas e na tua experiência como gestor dessas pessoas? Cara, foi um pouco difícil, porque você tem que se adaptar com a pessoa também. Tem algumas pessoas, por exemplo, que falam muito, são mais abertos para conversar. Alguns dos poloneses que eu acabei fazendo, eles eram mais assim. Mas esses últimos que eu peguei antes de virar arquiteto, eu tinha dois ali comigo. Era uma polonesa e um russo. A polonesa eu conversava com ela, tentava, tipo, andar com algumas coisas. Eu, tipo, não, tá tudo bem. Ah, mas você já pensou em você tem alguma coisa que você gostaria de aprender e tal? Não, tá tudo beleza. Eu tô olhando isso aqui, tá tudo certo. Então, era uma conversa muito mais direta. Então, era difícil eu conseguir extrair coisas lá, alguns insights ali, para direcionar em alguns pontos. Então, aí tive que ir um pouco para a literatura, entender, tipo, beleza, como é que eu consigo extrair um pouco mais ali dela para eu conseguir ajudar ela a crescer. E como o que foi? russo foi difícil. Antes de tu passar próximo. Mas o que tu teve, assim, de dica, né, pra conseguir? Então, na época ainda, para piorar, eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Então não tinha aquele mínimo de intimidade do cafezinho ali, da cozinha e tal. Isso faz uma grande diferença. Então, tipo, eu tentava ligar a câmera pra, tipo, sei lá, pra ver face a face assim. Porque, tipo, facilita você, por exemplo, sei lá, você consegue ver um pouco os movimentos corporais da pessoa, ver se ela tá um pouco desconfortável ou não, em alguns aspectos assim, ajuda. Mas ela não ligava a câmera também, então, tipo, foi muito complicado conseguir extrair algumas coisas assim dela. Mas conforme foi passando o tempo, como eu estava direto no projeto com ela, eu conseguia, por exemplo, pegar mais ali no dia a dia algumas coisas. Então, por exemplo, eu conversei com ela no one-on-one, eu vi que ela, tipo, tá pronta para pegar mais responsabilidades. Ela começou como júnior e ela tava num ascendente, assim, muito grande. Tanto que, sei lá, em pouco tempo, assim, já queriam promover ela para pleno, que ela tava pegando muita coisa, ela tinha várias responsabilidades, e eu fui colocando coisa para ela. No dia a dia eu falava, a gente tá precisando de alguém especialista aqui, ela tá com vontade ali do que eu consegui extrair, então vou direcionar ela lá, vou colocar ela para cuidar dessa parte. E ela começou a gostar, aprender, conseguir trazer coisas novas ali para ela aprender também, que ela via que, tipo, que ela comentou, no mínimo que ela conversava, eu vi que ela podia, por exemplo, que ela queria aprender mais de tal área, e coisas, por exemplo, que a gente já tinha no trabalho, por exemplo, a gente usa muito a AWS, conseguir, sei lá, falar, vamos tentar ir para essa certificação, a empresa está fazendo algumas coisas nessa área, tipo, eles ajudam ali, estão dando curso, tenta isso, vamos, mas essa parte era mais difícil, quando o pessoal não fala tanto. E a câmera muda bastante também, assim, eu trabalhei com algumas pessoas que sempre faziam reuniões de câmera desligada e eu acho mesmo difícil, assim, criar essa conexão, né, quando você tem que ter essas reuniões one-on-ones, etc. Eu fico sempre na dúvida de como está sendo a mensagem que eu tô passando, sabe? Então, eu te entendo nessa. Aí depois eu conheci ela, a gente fez teve que eles chamam de team building, que é meio que eles botam a galera num bar ou alguma atividade assim, tipo boliche, qualquer coisa assim para reunir a galera do time para se conhecer. E aí foi a primeira vez que eu vi ela pessoalmente, a gente conseguiu trocar uma ideia melhor, deu para pegar mais assim da pessoa como um todo. Mas é difícil, cara. Sim. Quando você começa a ter que cuidar de pessoas, é difícil. Sim. E depois tu ia comentando do russo também. Esse eu acho que foi pior.
porque eu não conseguia. Eu consegui fazer alguns, tipo, pessoalmente, porque ele ia pro escritório, às vezes eu ia lá também. E aí eu tentava sempre que eu podia fazer ao vivo no escritório. E ele era uma pessoa muito resolvida, então isso facilitava bastante. Mas eu não conseguia ler ele. Ele era muito poker face, sabe? Então eu sentia que tinha algumas emoções ali contidas e ele era muito, tipo, direto e sereno o tempo todo. Não muda o tom de voz nem nada, então é muito difícil você ler uma pessoa assim. Mas, no mais, de novo, tava ali no projeto, ele conseguia se expressar bem, então ele falava, cara, eu preciso disso, disso e disso, tem um processo que é para ser promovido aqui, que a gente chama de assessment, que você vai para um comitê e aí você tem que... esse pessoal meio que faz uma entrevista com você, tenta fazer um bate-papo, para ver se você realmente pode ir para o próximo nível. Então ele estava indo para essa fase. E ele era de Java e eu de JavaScript. Então já tinha um pouco de dificuldade ali para eu entrar em alguns assuntos mais a fundo com ele. Mas, tipo, com o mínimo que eu sabia de Java, eu conseguia pelo menos indicar algumas coisas ali. E trouxe uma pessoa mais técnica de Java ali, que eu conhecia, para dar uma ajuda mais para ele poder ir para esse comitê para ser promovido. Mas foi interessante. A gente conseguiu, a gente fez todo um planejamento lá para ele conseguir se desenvolver. E ele passou no assessment e provavelmente já tá para tentar ir de novo. Mas agora eu já não sou mais gerente dele assim direto. Deu para criar uma amizade bacana ali. Porque a gente se via bastante no escritório. E agora voltando para a parte da cidade, tu já comentou lá no começo que gosta bastante, porque é uma cidade pequena, não tão pequena, mas que tem tudo, né? Então, cara, como que tá sendo morar aí? Como que a vida, né, além do trabalho, com todo esse inverno, né? O verão muito longo, como tu falou, mas esse inverno mais curto. E tu tá bem mais ao norte, né? Então acho que deve ser mais frio ainda. Não sei se já pegou neve agora, em dezembro. Já nevou várias vezes. Infelizmente. Mas, cara, eu gosto bastante da cidade principalmente porque eu consigo fazer... Eu não tenho carteira de motorista, então eu me movo muito com transporte público, com bicicleta ou com patinete elétrico que dá para alugar aqui por aplicativo. Então, a cidade como um todo ela é feita de uma maneira que eu consigo viver sem carro. E isso me traz eu acho muito legal. Por minha família, a gente, no verão, quando dá para sair de bicicleta, para rodar bastante, a gente já foi para, tipo, sei lá, de bicicleta, a gente pegou a praia, tem ciclofaixa em todo canto, foi para, sei lá, que aqui eles chamam de Tri-City. São 3 cidades, uma pertinho da outra, que acaba fazendo como se fosse uma região. Então é Gdansk, Sopot e Gdynia. A gente conseguia ir de bike para Gdynia, que era, sei lá, uns 20, 30 quilômetros. E a gente foi de bike, e às vezes a gente ia andando, assim, no dia. O transporte aqui é sensacional também. Então a gente consegue se locomover muito bem, a gente tem várias coisas que a gente sente falta às vezes quando tá fora do Brasil, tipo, eu quero às vezes ir num shopping, ver alguma coisa. Eu tenho bastante opções aqui, mesmo sendo uma cidade considerada pequena na Polônia. Eu tenho áreas verdes pra caramba, tem um parque aqui do lado de casa, tem playground público para o meu filho em todo quanto é canto na cidade. Então, cara, a qualidade de vida que a gente tem aqui é muito boa. O único problema é quando chega o inverno, que aí começa a nevar, é mais frio, e quando neva, quem nunca teve experiência com neve é muito legal nos primeiros dias. Depois, quando ela começa a derreter, tipo, a rua fica aquela neve meio lamacenta. Lama, né?
Você tem que andar em cima daquilo para, por exemplo, ir pegar o transporte. Aí é quando eu falo, putz, eu queria muito ter um carro ou ter carteira de motorista para poder não ter que lidar com isso desse jeito. Mas dá pra viver. Tipo, o inverno é um pouco mais... a parte com neve em si, por ser litoral, não é tão pesado. Então, esse ano tá bem atípico, que a gente começou a ter neve no começo de dezembro, mas normalmente a gente começa a ter neve, sei lá, em janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, é quando a gente acaba tendo mais neve. Uma vez nevou no Natal, uma vez, então foi muito legal, parecia que tava em filme, mas cara, e tem muita atração para você visitar, a parte cultural da cidade é muito bacana, tem uma história muito tem uma história muito fodida, assim, na cidade, a importância dela, seja na Polônia, se eu não me engano, a Segunda Guerra Mundial começou aqui, por exemplo. Que deu o estopim da guerra foi quando eles invadiram Gdansk, a Alemanha. É uma cidade que ficava, tipo, você tem referência, às vezes, de algumas coisas da Alemanha, porque por muito tempo foi da Alemanha, aí depois virou da Polônia. Então, cara, tem um contraste muito legal, assim, do velho com o novo, como um todo. Além de morar, e a comida? Porque, pra mim, faz bastante diferença, sabe? Saber o que você tem pra comer, o que tem de opções, até quando você sai, como que é nos restaurantes e o mercado também. Comer é um problema. Porque, como alguns amigos gostavam de falar, eu e minha esposa, a gente come muito igual criança. No sentido de, tipo, a gente não tem tanto aquele negócio de querer ficar experimentando coisas muito diferentes, ou etc. Pra gente, o arroz e feijão ali no dia a dia, com uma carne, tá beleza. Tá tudo certo pra gente. Então a gente acaba consumindo muito isso. E aqui não tem o mesmo feijão que a gente tem no Brasil. Ou pelo menos em São Paulo a gente come muito feijão carioca. Que no Rio eles não comem feijão carioca. Mas então a gente no mercado, no começo ainda tinha um que é o parecido, que eles chamam de feijão pinto. Um nome muito engraçado também para feijão. Mas depois sumiu do mercado, então só tinha feijão preto. Aí lá vai a gente procurar, achei na internet, mas agora tá em falta de novo, então temos que pensar em consumir mais feijão preto. Arroz ainda acha, mas tipo, não tem muita variedade de arroz, mas o que a gente se adaptou, ele é o que tem menos oferta. Mas mercado, cara, tem muita opção de coisas no mercado, em geral, mas a gente acaba que não consome tudo, porque é muita coisa que fica no básico. A Polônia em si, eles têm uma culinária muito rica, eu diria. Só que muitas das coisas que eles gostam de comer não se encaixam no meu paladar. Que eles comem muito repolho, tipo, tem salada de tudo quanto tem várias saladas, assim, principalmente, algumas até são boas. Que é uma que é de repolho azedo, que é um negócio mais... que não é tipo só... como é que é o nome? Só tipo folhas e tal, eu até gosto, mas tem bastante coisinhas assim que é diferente. E uma coisa que eu aprendi a comer aqui é sopa. Tem sopa no almoço? Não, em qualquer momento, assim. Quando a gente vai sair, eu gosto muito de experimentar uma sopa que eles chamam de jurek, que é meio que eles pegam vários pedaços pegam tipo, várias linguiças, tem ovo cozido, um caldo azedo, e fica um negócio muito bom. Tanto que esse ano eu fiz em casa, eu aprendi a fazer, e coloquei no pão, como se fosse um pão italiano, e fiz ali, ficou muito bom. Mas, cara, eles têm... A culinária como um todo é ok, não é tão do meu paladar, mas algumas coisas assim eu gosto muito, tipo essa jurek. Eu descobri que eles têm uma buchada, que acho que em São Paulo chama de dobradinha, que é o bucho, não é igual no Nordeste, que é a buchada de bode,
mas é só o bucho num caldo, assim. Só Sim. que aqui eles comem como sopa. Acho que em Portugal também tem o parecido. Ah, com sopa? Não, pra eles é uma sopa, não é, tipo, considerado como mistura, por exemplo. Pra eles é só uma sopa. Quando eu achei isso, eu fiquei doido. Toda vez que eu vejo no cardápio, eu peço. Porque eu adorava em São Paulo. Me lembra muito comida da minha avó. Então, tem umas coisinhas assim que, tipo, você acaba conseguindo relacionar. O que mais? E muito restaurante italiano. Pizza, a do Brasil é a melhor pizza que existe, não tem pra onde fugir. E pizza, acho que em Portugal deve ser assim também. Pizza é uma coisa individual aqui, você não pede uma pizza pra todo mundo. Você pede uma pizza pra você, uma pizza pra sua esposa ou pro seu parceiro, e é isso. Menu de criança também tem os dois. é engraçado. O que tem no menu de criança? E é uma pizza mais simples. Menu de criança aqui é basicamente nuggets e batata frita. Em qualquer lugar que você vá. E uma sopa de tomate. Então, acaba sendo bem padrão isso, né? Sopa de tomate e batata frita. Eu lembrei agora, antes de passar para a próxima pergunta, que eu trabalhei com uma polonesa e ela dizia que na Polônia o conceito de comida era diferente. Que a comida era mais pra sobreviver do que, sabe, pra degustar, sei lá. Ela falou isso uma vez, eu achei engraçado. Eu não consegui entender o que ela quis dizer com isso, mas ela falou que a gente tinha muito mais paixão por comida, né, os portugueses brasileiros, do que ela tinha. Porque ela falou, comida tem que ser algo pra esquentar, não sei o que. Ela falou que quando você quer alguma coisa melhorzinha, era muito restaurantes italianos, assim. Mas, sei lá, eu não lembro de onde que ela era, até, porque talvez pode ser alguma coisa específica da cidade ou região dela, né? Mas esse era o conceito dela de comida e da família. Não, agora que você falou, realmente faz sentido, porque, por exemplo, quando você vai no restaurante aqui, a gente, sei lá, eu e minha família, a gente vai no restaurante, a gente, em média, fica, sei lá, 1 hora e pouquinho comendo, conversando, vai degustando a comida. Você tem todo aquele prazer em comer, assim. As outras pessoas, elas chegam, comem e saem. Ou, por exemplo, no escritório, é muito, tipo, é comer e sair. Você não tem aquele tempo de, tipo, pô, tô comendo ali, tô degustando a comida. Não, é muito, tipo, eu preciso comer para sobreviver. Então, não sai muito disso. E eles acabam comendo muito sanduíches aqui. Então, você vai, por exemplo, algumas cafeterias, a maioria das cafeterias aqui é só doce e café, o que já é uma coisa estranha pra caramba pra mim. Porque eu chego numa cafeteria, eu quero às vezes comer um lanche, tomar um café, sei lá, um pão na chapa, que não tem, alguma coisa do tipo. E aqui não, é doce ou, por exemplo, lanche, almoço pra eles, um lanche, sei lá, um pão com pepino e alface, tá beleza. É um conceito assim bem diferente. E almoço é uma coisa que eles tipo almoçam, sei lá, 2 da tarde, ou às vezes pulam o almoço. Então eu tenho que brigar bastante pra galera não marcar reunião meio-dia comigo, porque senão eu vou morrer de fome. Mas sim. Comer é uma coisa que realmente eles tratam diferente da gente. Eles não sentem aquele prazer que a gente tem em comer a comida até explodir. Sim, e de conversar, né? Tipo, de ficar conversando. Isso que essa minha colega de trabalho falava, de ir para um restaurante e ficar conversando, assim. Não, eles não fazem. Isso eles fazem muito mais nos bares. Ou em épocas festivas. Eu falava que era reunir a família e comer o dia inteiro e conversar, mas não como a gente que queria fazer isso quase todo dia. Sim, sim. Isso eles fazem muito no Natal. Ano passado eu tive a oportunidade de passar o Natal com uma família polonesa. Cara, é muito diferente, assim. Tipo, eles têm umas tradições, por exemplo, que eles comem bem mais cedo a ceia, tipo, da véspera de Natal. Então, sei lá, a gente chegou na casa desses amigos poloneses, era, acho que 5 da tarde, que já é a noite aqui, mas... E aí, na tradição deles, você começa a comer quando a primeira estrela do céu aparece. Então era mais ou menos 5 da tarde naquele dia. Caramba!
e tem muita comida na mesa, porque você tem que comer 12 pratos diferentes no Natal. Então, e aí eles falavam, muita tipo, coisa. mas aí eles falaram, tipo, não, tem uns truquezinhos pra você conseguir comer. Tipo, você come um pouquinho e tal, mas pão conta como refeição, como comida ali naquele caso. Então você tem que comer 12 diferentes. E aí tinha peixe em conserva, que é uma coisa bem comum aqui. Não cai muito no meu paladar, mas a gente comeu lá para experimentar. E daí, tipo, acabou a ceia, as crianças começaram a distribuir os presentes. Que daí meio que, tipo, eles colocavam todos os presentes na árvore e aí as crianças eram responsáveis por ver o nome para quem era o presente e entregar. E a gente chegou, eu comprei presente só para as crianças, né? Falei, mais ou menos como a gente faz no Brasil. Beleza, vou levar um presente para as crianças, tá tudo certo. E aí, conforme as crianças foram entregando os presentes, tinha presente para mim, tinha presente para minha esposa, meu filho voltou para casa com, sei lá, com uns 4, 5 presentes. Eu falei, caramba, eu devia ter perguntado pro nosso anfitrião no dia como é que funcionava mais, que eu me sentia até mal de, tipo, não estar preparado para isso. Mas... tá caro, né? Não, mas o presente, por exemplo, que eu e minha esposa a gente recebeu, assim, era uma coisa simples, às vezes, tipo, uma caixinha de chocolate, a gente recebeu um kit de beleza da vida, assim. Só que, e aí, por exemplo, esse ano a gente estava reparando que tinha muitos desses kits, e aí a gente entendeu, eu falei, faz sentido o pessoal no mercado vender esses kits, porque as pessoas acabam presenteando mais assim. É mais aquela coisa de, tipo, de você lembrar de todo mundo e tal. Então, cara, foi muito bacana. Foi um Natal que a gente não tinha conseguido visitar a família e tal, então a gente se sentiu muito bem acolhido nesse dia. E era bastante comida, era muita comida. Que bom, mas eles gostaram da nossa sobremesa, então tá tudo certo. Qual que foi? A gente levou um pavê. O clássico. Não, eles gostaram muito, assim. Tanto que a gente não, normalmente, lá quando a gente leva e vai na casa de um brasileiro, a gente acaba conseguindo trazer um pouco embora. Não, a moça devolveu, a dona da casa devolveu só a travessa limpa. De tanto que eles gostaram. Legal. Que top. Marcos, muito bom. Deu pra gente passar aí pela vida, né? E eu acho que foi legal saber do Natal também, da comida. Um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Nos outros países, como a Alemanha. Então, apesar que, sei lá, é difícil comparar, né? Mas eu pelo menos minha experiência de comida na Alemanha foi mais ou menos, né? Não digo que é ruim, tinha variedade grande, mas não sei, tinha muita coisa gordurosa. E eu tenho a impressão que as coisas são parecidas. Quando eu vou ver foto, assim, antes de gravar eu também tentei dar uma olhada, né, na comida, assim, eu vi tudo parecer muito gordurosa. Até essa sopa que tu falou, eu esqueci o nome dela. Jurek, ela também parece ser bem gordurosa, mas pro friozinho deve ser bom. Qualquer momento, velho. O ovo é estranho. O ovo cozido ali no meio parece estranho. Não, mas você cozinha o ovo separado. Você só coloca ele cozido lá já. Não, é isso que eu tô dizendo. O ovo depois cozido colocar lá, não sei, meio diferente. Eu aprendi esse ano que essa sopa é uma sopa especial de Páscoa aqui. Claro que você pode consumir o ano todo, mas ela normalmente é uma sopa de Páscoa. Porque eles têm muito disso, de algumas comidas que são mais para algumas épocas do ano. A gente também. Mas, cara, essa sopa é uma delícia. Muito boa. Tá bom, quando tiver por aí eu vou tentar achar em algum lugar. Se você vier, eu te recomendo onde eu comi a melhor que tem aqui em Gdansk. Demorou, então. Combinado. Antes de fechar, queria primeiro, né, te agradecer pelo episódio, cara. Muito obrigado mesmo. Sempre bom ouvir mais experiências assim, ainda mais quando é alguma cidade diferente. E uma cidade, como eu te contei, se eu não me engano, tem linha nova, né? Ryanair de Porto Gdansk. Então, faço o dia falando inglês também. Eu sei como é.
É. Eu percebi no começo que tu teve que puxar da memória várias vezes as palavras em português. Eu tava percebendo, principalmente falando de código. Né? Dá um trabalho, cara. Quando vai falar de programação, eu fiz esses tempos atrás uma entrevista para Portugal. Teve várias vezes que eu tive que, tipo, dar uma bugada assim e... Como é que eu falo isso em português, velho? É muito louco isso, né? Exato. Mas faz parte. O cérebro adapta. Mas antes de fechar, seria legal tu deixar teus links aí, né? Tu tem o teu site, tu tem algumas palestras, eu vi ela pelo LinkedIn, mas se tiver algum lugar também, deixa por aí. E claro que todos os links vão ficar na descrição. Uhum. Em geral, consegui normalizar todos os meus links de rede social pro mesmo. Então, qualquer rede social, se procurar The Bergamo, eu vou estar lá. Meu site, infelizmente, é a Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Quebrou, por algum motivo, a parte que mostra o blog que eu fazia. Mas aproveitei um trabalho da faculdade, que estou fazendo faculdade aqui também. Tinha uma matéria, eu consegui refazer meu blog. E provavelmente até o final do ano eu consigo subir uma versão nova melhorada aí. Mas é isso aí, thedom.com.br. Então todos os links vão ficar na descrição. Novamente, muito obrigado. E já deixo o convite para fazer outro, cara. Eu com frequência acabo os episódios assim, mas eu queria falar só sobre o papel do arquiteto de software. Né? Tu tem essa experiência aí como programador, como lead e como arquiteto de software. Então, eu acho que seria legal, ainda mais nessa experiência internacional, porque teu trabalho de convencer as pessoas, né, muda por cultura, língua e contexto diferente do que a gente está acostumado. Qualquer momento, tô super feliz de poder voltar a falar mais sobre qualquer um desses assuntos aí. Então, é isso. Até a próxima e um abraço. É nóis.